Olá, nós estamos aqui novamente com mais um estudo do Livro dos Espíritos e convidamos os amigos a participar conosco desse trabalho. O tema de hoje é sobre o materialismo e nós temos apenas duas perguntas para comentar. Então, antes de entrarmos nas perguntas em si, gostaríamos de fazer alguns comentários, algumas colocações. Uma delas é que nós vamos abordar o materialismo no sentido da ideia de que não há nada além do corpo. Para o materialista, não existe espírito, não existe alma, vindo a morte física e cessa toda e qualquer forma de existência. É o contrário absoluto do espiritualismo, cuja ideia é de que há algo que sobreviva ao corpo físico. Qualquer crença, qualquer religião que tenha a ideia de que algo sobrevive à morte física do corpo é por si espiritualista. Partindo dessa ideia, uma das únicas preocupações de Kardec de realmente questionar, contestar uma doutrina ou uma forma de pensar é a forma materialista de pensar. Na visão de Kardec e dos espíritos que o orientavam na formação do arcabouço da doutrina espírita, o pensamento materialista é muito negativo com relação às pessoas e à própria sociedade. A ideia de uma vida única, onde não há sobrevivência, nos leva a questionamentos como: por que então eu viveria uma vida com sofrimento, com dificuldades, com limitações, se eu sei que no final tudo acaba? Por que eu teria de me portar ou suportar de determinada coisa, me portar de determinada forma, se no final das contas tudo estará perdido? É um pensamento que leva muitas pessoas ao pensamento suicida, de destruição de si mesmo, ou de desvalorização da sociedade. Leva o indivíduo a um pensamento extremamente egoísta, onde o que vale então é pensar em mim mesmo, ou nas minhas satisfações pessoais. Não que o indivíduo, por se dizer materialista, ele não terá moral ou ele não terá sentimentos positivos, mas pode ser levado a essas conclusões pela ideia da vida única. Então, se uma coisa o Espiritismo combate desde o seu princípio, é a proliferação da ideia materialista. Se nós pensarmos a nossa sociedade hoje, no geral, o mundo no geral, ele é movimentado por um pensamento muito materialista. Mesmo nós nos colocando uma grande parte da população mundial como religiosos, a visão global é uma visão muito egoísta. É uma visão de apego às coisas materiais, é uma visão de pensamento só em si próprio, sem pensar nas consequências da vida para o outro. Eu desejo a minha paz, a minha alegria e o outro problema dele. Isso é um pensamento corrente e a gente vê esse pensamento em quase todos os lugares. Nós podemos dizer que nós tentamos ver o melhor lado, nós tentamos melhorar, mas esse pensamento existe. E muitas vezes nós tendemos, mesmo sendo religiosos, a ter esta atitude egoísta e materialista pela influência das coisas, das circunstâncias, da própria sociedade. E a gente precisa estar alerta contra esse tipo de posicionamento. Na visão de Kardec, o materialismo é um grande desagregador da própria sociedade, da família, porque ela não vê uma razão, um motivo do futuro. Do ponto de vista espiritualista, você tem a esperança, você tem a ideia de que após a morte algo continua. Do ponto de vista espírita, você tem a ideia e a certeza, atestada pelas comunicações e pelas experiências, tanto feitas por Kardec quanto por outros, da existência da inteligência, da conservação da individualidade dos seres que morrem.
Então, a morte física é um fenômeno biológico, é um fenômeno material, mas ela não encerra o entendimento, a razão e os sentimentos daquele que perdeu seu corpo físico. Ele continua vivo, continua sentindo, amando, lembrando dos seus entes queridos, continua interagindo, mesmo que de forma limitada aos nossos sentidos, conosco, nos ajudando de inúmeras formas. Então, o pensamento materialista para nós, nesse sentido, é ruim para todo mundo. Vamos à primeira pergunta? Vamos lá. Pergunta 147 do Livro dos Espíritos. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja alguma coisa que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enchem de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. É uma resposta forte. Mas a gente tem que entender o seguinte. Para muitos, o pensamento religioso ficou arcaico. Durante algum tempo, na história, principalmente do Ocidente, a religião teve um peso muito grande na política como um todo, nos povos. Quando o pensamento científico começou a surgir, ele entrou em conflito com o pensamento religioso. Porque o pensamento religioso, que muitas pessoas têm ainda dentro de algumas religiões, ele vê a partir do ponto de vista da sua crença. E o cientista vê a partir do ponto de vista dos fatos, da observação deles, para se chegar à conclusão sobre as leis naturais. E isso começou a entrar em choque. Com o tempo houve uma verdadeira cisão entre ciência e religião. A religião não aceitava, e como muitas ainda não aceitam, muitos religiosos não aceitam determinados pontos da própria ciência. Houve brigas gigantescas, por exemplo, só para a gente dar uma ideia, durante muito tempo nos Estados Unidos, houve uma briga muito grande entre aqueles que defendiam a explicação da criação do mundo sob o ponto de vista religioso e as pessoas que defendiam a criação do mundo do ponto de vista científico, se ele devia ou não ser ensinado nas escolas. E ainda existe gente que debate isso, colocando que só se deveria falar sobre o ponto de vista religioso, resultando qualquer ponto, qualquer colocação feita pela ciência, por contestar o que está escrito nos textos assim considerados sagrados e inalteráveis. Então a gente vê que o problema já começa daí. Então surgiu mesmo um sentimento de rejeição por parte do pensamento científico de qualquer coisa que possa ter um cunho religioso ou espiritual. Muitos cientistas mesmo se negam à ideia de comentar ou mesmo de trabalhar qualquer coisa que se refira a isso, porque aí é uma questão de fé e não tem nada a ver com os fatos e com a ciência. Então criou essa divisão. A doutrina espírita, ela tem uma característica muito pessoal, única, por assim dizer, porque ela consegue ter o aspecto científico, porque nasceu a partir da pesquisa de fenômenos, da observação desses fenômenos e desses fenômenos se tirando uma ideia das leis que o regiam. Então ela tem uma base científica, ela tem uma base filosófica, porque ela busca o estudo e a observação dos fatos para a explicação das coisas, da vida, da natureza, da divindade de tudo. E ela também tem um aspecto religioso, porque inevitavelmente, se levantando a questão da vida após a morte, do porquê estamos aqui, entramos no caminho do religioso de um jeito ou de outro. Só que não no sentido da religião como a maioria das religiões possuem, porque nós não temos fatos absolutos, nós não temos dogmas
e uma série de coisas que caracterizam a maioria das religiões. Então o Espiritismo, ele tem essa peculiaridade que lhe permite transitar no meio da ciência com mais facilidade e aceitar o pensamento religioso. Inclusive, é um ponto que Kardec defende, em que se a algum momento a ciência provar que nós estamos errados em algum ponto da doutrina, nós abandonamos aquele ponto e seguimos a ciência. Isso é importante de se colocar. Vamos à segunda pergunta? Pergunta 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos, que estudar é perigoso? Veja a colocação de Kardec. Resposta dos Espíritos. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa. Pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que lhe parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com quem encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Que significa cheio de pressão, apressadamente. Colocamos esse adendo porque é uma palavra pouco usada, essa. Pressurosamente. Aí um ponto interessante da gente colocar, que o fato de estudarmos não nos afasta de Deus. O fato da ciência avançar e buscar maior entendimento a respeito do que, por que estamos aqui, a respeito de como funcionam as coisas, não nos afasta da existência de Deus. Até nós vamos colocar nos comentários, nós vamos colocar um vídeo muito interessante feito por ateus, em que ele faz uma série de colocações que eu até brinco com os amigos quando eu assisti esse vídeo, que é o vídeo materialista mais espírita que eu assisti. Porque um dos problemas, quando alguém se coloca como ateu, é que muitas vezes ele não consegue aceitar o pensamento religioso que foi colocado para ele. Ele não consegue aceitar, por exemplo, um Deus antropomórfico, um Deus que tem sentimentos humanos, que tem atitudes egoístas, atitudes de tristeza, fúria, felicidade. Na antiguidade, as pessoas, para explicar os fenômenos naturais, para explicar a vida, recorriam à ideia do fantástico, do sobrenatural. Muitas dessas ideias foram derrubadas e não existem, porque a ciência nos mostrou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas mesmo nos dias de hoje, muitos irmãos nossos de várias religiões se mantêm presos aos textos segundo foram escritos naquela época, há 3.000, 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Muitos deles com grandes revelações, com bases para a nossa moral, para o nosso crescimento, perfeitos. Mas em outros aspectos, eles demonstram o pensamento e a forma com que as pessoas encaravam a vida à época. Como elas poderiam explicar determinados fenômenos se elas não tinham ao seu alcance o entendimento científico? Um exemplo disso, dessa estranha atitude nossa com relação a isso, é hoje em dia, no fenômeno da internet, nós vermos inúmeras pessoas defenderem ardentemente a questão da Terra plana, que é uma ideia do Antigo Testamento, onde nós estamos num prato, poderíamos dizer assim, e sobre nós há uma abóbada. O Sol e a Lua circulam dentro dessa abóbada. Então, quando nós olhamos num telescópio, nós estamos vendo o quê?
Há pessoas que negam as leis mais básicas da ciência e da física, como a gravidade. Que você pode fazer experiências para testar noções de que o nosso próprio planeta é redondo. A gente respeita, cada um tem direito de crer naquilo que quer. Mas isso só mostra que nós podemos nos apegar a determinado ponto de vista religioso e negar a realidade material, negar a realidade das leis físicas, e isso não vai trazer benefício nenhum. O fato da ciência nos mostrar determinados pontos não significa a não existência da divindade, mas a sua própria existência. O problema é que, para muitos de nós religiosos, nós queremos que haja uma explicação mística, mágica, sobrenatural para a existência de Deus. Na visão espírita, nós vemos que não existe nada fora das leis de Deus. Não existe nada fora das leis naturais. Consequentemente, o sobrenatural não existe. A questão do espírito, da alma após a morte, tudo tem um significado, tem uma razão, tem um sentido. Embora nós estejamos ainda engatinhando, justamente principalmente por causa dessa separação religiosa, é difícil para a própria ciência aceitar, olhar na direção. Mas já existem estudos, existem cientistas que estudam a realidade do espírito, a comunicação com os espíritos, a realidade da vida após a morte, a questão da reencarnação. Foram colocadas por inúmeros estudiosos de várias universidades pelo mundo todo, mas ainda são vozes isoladas diante de um grande preconceito que o mundo científico ainda tem e olha para o mundo religioso dessa forma. A doutrina espírita não vê essa separação e vê a necessidade de entendermos isso, de que ciência e religião não são contrárias, podem andar juntas e que a gente precisa esclarecer. Até um ponto interessante que Kardec coloca, que antes de você desejar convencer alguém sobre o que fala o Espiritismo, é preciso que primeiro você faça dele um espiritualista. Ou seja, primeiro você deve demonstrar a ele, ajudá-lo a entender e a ver a sobrevivência da vida após a morte. Não me adianta nada mostrar a alguém um fenômeno se ele não crê na base daquele fenômeno para que ele possa existir. Então muita gente diz assim, mas eu gostaria de ver determinada coisa, se você me mostrar eu vou acreditar. Não, não vai. Quantas vezes nós encontramos pessoas que presenciam determinados fenômenos e dizem assim, mas eu não acredito, eu não consigo aceitar. Porque ainda passa pela nossa capacidade de compreensão. Cada um tem a sua. No livro O que é o Espiritismo, nós convidamos os amigos a lerem esse livro muito interessante, e ele tem várias colocações nesse sentido. No capítulo 1 do que é o Espiritismo, nós temos Pequena Conferência Espírita, primeiro diálogo com o crítico, onde nós vemos uma pessoa que vem conversar com Kardec e pede a ele para assistir algumas reuniões para que ele possa ser convencido de que ele está errado e que o Espiritismo está certo. Porque ele pretende lançar um livro que vai ser um grande golpe contra a doutrina espírita e ele quer dar a oportunidade a Kardec de convencê-lo através de algumas reuniões. É um diálogo muito interessante que a gente vê como o pensamento lógico e prático de Kardec é muito esclarecedor, é imperdível. Muita paz e espero que esse vídeo seja útil de alguma forma a vocês. Até o próximo vídeo.